de uma medicação para psoríase. Acompanhe assim que depois eu mostro mais para vocês aqui no canal do YouTube. Como estamos, plenas, enfrentando chuva, tudo a caminho do estudo. Então assim, gente, empresas, essa empresa, ó, valorizem as mães. Vindo aqui estudar em pleno sábado, deixei a baby em prol de novas medicações e melhores tratamentos para os meus pacientes. Gente, saindo do evento sobre essa nova interleucina 23 para psoríase. A aula foi muito boa, com vários palestrantes que eu já conhecia. E é legal. Então, continuando, gente, a aula foi super interessante, trouxe dados dessa medicação mais moderna, mostrando uma resposta sustentada, com menos efeitos adversos. Eu gosto muito disso, eu adoro também aula, e isso foi um dos palestrantes fez, que é fazer analogias. É o tipo de aula que eu gosto, que eu também faço e eu adoro. Que ele até trouxe um pouco da história, contando um caso da psoríase pustulosa, que é uma forma mais grave até da psoríase, e que ela também pode ser chamada de funzunguge, e é por conta de não seria um médico, mas um estudioso da época, que foi reitor de uma universidade lá em Munique, e ele contou essa parte da história na época do nazismo, que ele acabou sendo colocado de fora porque ele brigou para manter o estudo dos judeus. Então assim, eu adoro esse pouquinho, sabe, da história, até porque, né, dermatologia, ciência, tá ao longo do tempo. Ele ainda trouxe também, trazendo um pouco de cultura para vocês, também um quadro de Caravaggio, que ele pintou, a vocação de São Mateus, que ele pintou Mateus, que era um cara que pegava dinheiro, né, das pessoas, né, controlava essa parte de dinheiro, e Jesus fala para ele, siga-me, venha comigo. E tinha todo um tenebrismo, que era um jogo de luzes, né, que na época era algo muito inovador. Então assim, ele trouxe essas alusões, vou até marcar ele aqui que ele é ótimo, no meio da história, das explicações da doença. Então eu achei isso super interessante. Então, só para vocês saberem, então existe mais uma interleucina 23 para a gente poder avaliar a indicação para os pacientes, também com resultados e segurança, que isso é super importante, com efeitos adversos também mais seguros, não tão assim complicados, né? Assim, eu acho importante isso, a gente acompanhar a segurança da medicação e efeito adverso, acho que isso faz uma diferença na escolha, e a posologia, que eu gostei. Gente, falando aqui mais rapidinho para vocês, porque agora eu tenho que ir pro meu segundo trabalho, né, do dia, que agora é com eu cuidar de Celine e da Charlotte. Então acompanhem aqui que depois eu vou contando mais para vocês. Lembrando que essa medicação vai tratar não só a parte cutânea, mas também casos de psoríase do couro cabeludo, que isso eu gostei muito de ver os resultados, e artrite. Então acompanhem, se tiver doença, agendem. E trocamos o Salfer pelo quê? Crocs e Lulu. Daqui a pouco Celine. E só complementando, gente, também, que eu passando aqui com a Charlotte, lembrei de um ponto importante da aula, foi sobre o calendário vacinal. Isso é sempre uma dúvida, né? Mas quando a gente vai começar, é importante o paciente sempre, se puder, né, antes, já atualizar o calendário vacinal dele. Mas para as vacinas, isso é uma coisa interessante, até para vocês saberem um ponto interessante, que para as vacinas não vivas, o paciente pode fazer a vacina mesmo em vigência do imunobiológico. A mudança maior é quando a vacina é atenuada, de vírus vivo atenuado. Mas as não vivas pode fazer. A única questão, que isso sempre é uma dúvida, é a questão da imunogenicidade. Então é como se aquela vacina que garante, sei lá, uma proteção de mais de 90%, por exemplo, como a vacina do herpes zoster. Quando o paciente está usando alguma dessas medicações imunobiológicas, talvez não vá ser aquele nível, né, aquela porcentagem máxima de proteção, como um paciente comparado a um paciente, por exemplo, que não está usando nenhuma medicação, que seria isso a imunogenicidade. Você não tem como garantir essa proteção máxima, porque o imunobiológico pode interferir um pouco nisso, mas não é uma contraindicação. O paciente pode já tomar a medicação.